Respondam aí nos comentários que eu vou ler tudo. Eu vou responder vocês todos no comentário, nos comentários hoje. E aí, vocês viram o vídeo? No vídeo, eu tava falando sobre como identificar se a pessoa sente prazer na tua companhia ou se o prazer ali é mais carnal, é um prazer físico. E aí eu lancei, na verdade, uma enquete ontem nos stories para saber se a galera tinha dúvida. E parece um assunto até fácil, né? Até é simples de descobrir se a pessoa gosta só de sexo ou não. E JP tá dizendo que não vê. Pois é, o assunto do vídeo é isso. A pessoa gosta de mim. Vou perguntar aqui de novo. Oi, Rose. E aí? Vocês sabem? Todo mundo que tá assistindo a live responde aí. Vocês sabem quando a pessoa tem prazer só no sexo ou tem prazer na sua companhia também? É fácil para vocês identificarem isso? Respondam aí nos comentários que hoje nós vamos falar sobre isso. Eu normalmente escrevo. Olha, Lucy, essa live então é pra você, tá passando por essa situação. Se só tivesse você nessa live, essa live ia valer a pena pro resto da vida. Então fica grudada aí que você vai descobrir. Olha, gente, normalmente eu escrevo nesses papéis aqui, assim, papéis soltos, o que eu vou falar com vocês. Mas hoje eu tava tão organizadinha que eu escrevi. Olha aqui que bonitinho. Pois é, Vi, tem dificuldade? Pois é, Vi e Lucy, que falaram aí que tem dificuldade. Essa live é pra vocês e pra todos os outros que estão aí. Mandem aí uns coraçõezinhos pra mim, porque eu tô carente de coração hoje. Se vocês mandarem coraçãozinho, eu vou saber que a live tá boa. Pronto, subiu um coração aqui. Vamos lá! O que eu separei pra falar pra vocês? Como identificar se a pessoa tá afim só de lesco-lesco ou se ela tá afim de algo mais. Vapo, parece... Que isso? Vapo. Na verdade é Fap. Como descobrir se a pessoa só quer... como é que o ratinho fala? Tchaca-tchaca na muchaca. Lembrando que, se esse for o teu interesse também, se tu tiver numa vibe, numa fase, que nós somos de vibe, né? Se tu tiver numa fase que só quer sexo também, que não tá afim de muita coisa, não tem problema nenhum, se esse for o teu interesse. Porém, se você estiver começando a se envolver com a pessoa, é interessante que você repare alguns sinais para que você não tome na tarraqueta. O resumo da ópera é esse. Então, meus bens, vamos aqui identificar... Já vai chegando notificações. Vamos identificar se a pessoa só quer sexo ou se ela quer algo mais. Eu também tinha essa dificuldade. Teve algumas pessoas que responderam aí a pergunta. Eu tinha essa dificuldade antes de me especializar nessa área, né? Dizem que todo mundo que se especializa nessa área é porque se fudeu muito. E no final dessa live eu vou contar a história de por que eu resolvi me especializar em psicanálise e sexologia. Quem ficar até o final vai descobrir a história. Mas hoje eu tô aqui para ajudar vocês a identificarem. Quem tá precisando aí saber? Bom, deixa eu ver o que eu coloquei no primeiro tópico aqui. E vocês podem mandar as perguntas de vocês que eu vou responder na medida do possível. Como eu disse, parece fácil identificar, porque vocês poderiam dizer, não é só perguntar para a pessoa, e aí, o que você quer, fulano? Ou vai ou racha? Mas tem muitas pessoas que também têm dificuldade de perguntar. Por quê? Porque a gente fica com medo de assustar o fulano. Isso, sobe os corações. A gente tem medo de assustar. Quantos aí tem medo de assustar? Tem medo de se posicionar quando só tá ficando com o cara? Começou a ficar com o cara, sentiu que o negócio tá fluindo, mas fica com medo de assustar e perguntando o que a gente tem mesmo. Quem aí tem medo de perguntar qual é a relação e quem aí já pergunta na tora? Respondam aí, interajam comigo. Não me deixem falar sozinha, interajam, comentem, deixem os comentários fluírem aí. E aí, vocês conseguem falar? Por quê? Normalmente o que acontece é medo. As pessoas têm medo de se posicionar.
As pessoas têm receio de tomar um fora. E principalmente nós, seres humanos, temos um medo incrível da rejeição. E quando eu digo nós, profissionais da área da saúde emocional também não estão livres disso. Todos nós temos um certo receio, um certo medo da rejeição. Aí, ó, a Aline está dizendo que pergunta na hora. E a Jéssica está dizendo que tem medo de perguntar. Então nós temos 2 exemplos aqui na live hoje de pessoas que perguntam, falam de boa, e tem pessoas que têm medo, que têm receio. Eu jogava no time de que tinha receio. Quando a gente tem medo de assustar, como disse aí a Carla, por quê? Porque normalmente nós temos receio da rejeição e também de como outra pessoa vai reagir, né? A gente fica realmente assim, apreensiva, não sabe. Aí, ó, a Rosiane está dizendo que quer saber logo e não gosta de enrolação. Tem pessoas que conseguem ultrapassar a barreira do medo e perguntar. Só que qual é o problema da pergunta? Vou falar agora para vocês. Quem tem boca fala o que quer. Esse é o problema da pergunta. Quando a gente pergunta ou encara a pessoa de frente, e aí, o que você quer mesmo? Nós corremos o risco da pessoa mentir, certo? Corremos o risco dela contar uma história da carochinha. Então, só perguntar isso, medo da pessoa não gostar de você. Isso mesmo. A Bárbara falou aí que tem esse medo. E aí, se a pessoa mentir? E se a pessoa te enrolar, te cozinhar no banho-maria, te pedir tempo? Qual é a reação de vocês pra pessoa, quando a pessoa pede tempo? Qual que é o caso do tempo? Vou explicar agora. Quando a gente começa um relacionamento, um fica, um rala e rola, tem muita gente que acredita que com o tempo a pessoa vai se apaixonar. Tem gente que aposta no tempo e na fé, na esperança. Esqueçam a esperança, gente. A esperança não se aplica nesse caso. Então, ele sempre fala de sexo e eu acho contando. E ele me chama de chata, mas continua comigo e continua falando de sexo. Se ele fala, Lucy, exclusivamente de sexo, se os convites para sair são exclusivamente para o sexo, tu já sabe que a relação não vai ultrapassar disso. Não adianta ter esperança, como eu estava acabando de dizer, mata essa esperança. A esperança em relacionamentos em que a outra pessoa não quer nada a mais e a gente quer é a pior desgraça. Então, esqueçam a esperança na vida de vocês. Acaba com isso, é uma erva daninha. Mata a esperança. Lembrando, gente, falando de relações em que a pessoa... Relações unilaterais. Só você ali, ó. Insistindo. Mulher tem mania de insistência. Meus amores, acaba com essa mania de insistência, porque vocês vão se dar mal. Nessa mania de esgotar as possibilidades. Na verdade, nós mulheres temos esse defeito absurdo de tentar esgotar as possibilidades. Então, o que eu estava falando para vocês é isso. A gente pergunta, corre o risco da pessoa mentir. Então, como é que a gente vai identificar? Hoje em dia, as relações mudaram. As relações estão diferentes, evoluiu, e eu não sei se foi para bom ou para pior, né? Evoluiu. Um ritmo agressivo, né? É assim a música. É um ritmo agressivo, tá? Um negócio absurdo. Então, a pessoa pode te enrolar, como a Lucy falou aí. Me fudi. Como disse minha amiga. Mas você pode dar a volta por cima. Eu vou fazer uma live aí, a live da vingança. Gente, a vingança nem sempre é uma coisa ruim. Tô muito doutor Fabiano Góes hoje. A vingança não é uma coisa ruim. A vingança eleva o nosso caráter, eleva a nossa autoestima. Se a pessoa merecer uma vingança e tiver a oportunidade, vingue-se, mas não vai mover sua vida. Aí eu vou mudar. Tem gente que muda de país por uma vingança. Isso é verídico, tá? Essa história é verídica. A guria teve um caso com um cara. E o cara, enfim, roubou ela durante o relacionamento. Eu já comecei a contar casos na live. E aí o cara fugiu para um outro país. E aí ela tinha colocado um detetive atrás do cara. E aí o cara já tinha se acomodado em outro país. O detetive descobriu, passou para ela as coordenadas. Ela gastou mais dinheiro para ir atrás do cara e se vingar do cara. E aí vocês imaginem.
Imaginem como terminou essa história, né? Eu vou terminar numa outra live essa história da mulher que foi para outro país só para se vingar do cara. Mas se você tiver a oportunidade de se vingar, vocês vão ver que não mata, fortalece. Não fiquem preocupadas com isso, não. Mas eu tava dizendo pra vocês o que fazer quando a pessoa mente. Quando a pessoa mente, quando a pessoa faz a desentendida. Tem um cara que é muito engraçado, um amigo meu uruguaio, e ele não fala português, mas a gente sabe que é uma língua latina, então a gente entende boa parte do espanhol. E aí, quando a gente falava com ele alguma coisa que ele não queria fazer, mandava ele lavar prata, aí ele vinha com um tal de eu não compreendo. E aí a mesma coisa algumas pessoas fazem conosco. Quando a gente vai falar da relação, vai discutir a relação, é um tal de eu não compreendo, eu não escuto o que hablas, eu não compreendo, eu não compreendo. E é mais ou menos isso que as pessoas fazem a desentendida. E aí nós temos mecanismos para descobrir se a pessoa de fato... Mecanismos da nossa psique mesmo. Parece difícil para algumas pessoas identificar, mas no geral as pessoas são previsíveis. Elas seguem padrões. E quando nós aprendemos a ler os padrões, fica muito mais fácil. Então, deixa eu ver qual foi o outro ponto que eu anotei aqui para falar com vocês. Não apostem no tempo. Com o tempo a pessoa vai gostar de mim. Esqueçam essa história. Essa história do tempo, é claro que para uma relação se firmar, ela precisa de um período, mas não um período longo demais, no máximo 3 meses. Se a pessoa não tem demonstrações claras de que te incluiu na vida dela, um interesse social, se vocês saem só para transar, sai de casa, vai para o motel, ou vai para casa do cara, ou ele vem para sua casa só para transar durante 3 meses, aí não resta dúvida que a pessoa só quer isso. Mas você pode usar duas. 3 meses é o prazo. Tem alguém aí ficando há mais de 3 meses com alguém que só quer sexo e ainda tem dúvida? Respondam aí nos comentários para eu saber como é que tá o termômetro de vocês. 3 meses é o tempo máximo para você saber se a pessoa quer alguma coisa séria com você ou não. Ah, mas é pouco tempo. Não é pouco tempo. Vão por mim. O tempo, como a gente conhece, o lapso temporal, cronológico, não funciona assim na nossa mente. A nossa mente, ela funciona de inconsciente para inconsciente. Então, se durante 3 meses, a Jéssica está sendo enrolada há mais de 3 meses, termina esse relacionamento agora. Manda mensagem no WhatsApp. Você vai terminar de assistir a live, vai mandar uma mensagem e vai terminar. Porque esse cara tá te enrolando. Eu não tenho mais nada para falar, tô te dando aqui uma consulta gratuita, o cara tá te enrolando. Mete o pé. Se estiver gostando dele, principalmente, mete o pé. Então não apostem que com o tempo as coisas irão mudar. Que ele vai passar a gostar de ti. Viu, Jéssica? Essa é pra você. Por quê? Porque quando um jogo começa, a gente estabelece as regras. E se a regra for só pegação, se você quiser incluir uma regra no meio do jogo, a pessoa vai reagir com resistência. Ela vai reagir com bloqueios. Então, o que acontece? Se a gente começou uma partida de banco imobiliário, por exemplo, as regras são definidas no início do jogo. Eu acho que todo mundo aqui já jogou banco imobiliário. Então, se eu no meio do jogo defino uma nova regra, como vocês iam se sentir? Injustiçados, iam ficar revoltados, a mesma coisa nas relações. Se eu começo uma relação falando que eu só quero pegar, curtir, transar até pá, e no meio da relação eu começo a falar, não, agora vamos mudar a regra, eu quero fidelidade. É muito provável que a pessoa reaja de uma forma mais retraída. É muito provável. É claro, meus queridos, que existe uma exceção para isso aí. Mas, no geral, se você começa a colocar a regra depois que o jogo já está em andamento, com certeza a pessoa vai correr. Então, anotem esse ponto aí. Ter coragem de dizer o que quer logo no início. O combinado não sai. Muito obrigada por esse comentário. Moraes, eu não sei se é Jefferson Moraes, eu não sei, enfim. O combinado não sai caro, é justamente isso. Se vocês combinarem no começo que só quer pegação, é por isso que eu falo. Cuidado com aquela história de pagar de desapegado. Cuidado com esse negócio de
querer parecer muito solto, tô na pista para negócio, não me apego a ninguém. Ah, Débora, mas no meio da história eu não posso mudar de ideia? Mona, peraí que eu vou falar disso já já. Eu não posso mudar de ideia. Kelly, minha assistente, está aqui com o meu braço direito. Vai anotando essas perguntas. Decora as perguntas aí que no final eu vou responder tudo. Pega aí essa pergunta da Mona. Então, se eu mudar de ideia no meio do caminho, como eu faço? Pronto, vamos lá. Aí você vai mudar o condicionamento, o comportamento da pessoa. Agora eu vou ensinar pra vocês como induzir, como manipular as pessoas. Ah, mas eu não gosto de manipular. Sinto muito, você sempre será o manipulado então. Porque na vida, ou nós vamos manipular, ou seremos manipulados. Então eu vou ensinar pra vocês agora como manipular, como condicionar o comportamento de uma pessoa. Mona, pega essa pra você. Concordo. Mona, nós vamos te ajudar. Como é? Somos todos Mona. Pray for Mona. Hoje você encontrou aqui amigos fiéis que vão te ajudar a mudar o comportamento desse embuste, que agora é seu marido, que a coisa grava um pouco mais. Unielen, boa noite. Vamos lá. Como é que condiciona o comportamento de alguém quando eu mudei de ideia no meio do caminho e resolvi que agora eu quero algo sério? Existe uma coisa chamada adestramento. Isso serve para homens e mulheres. Vocês já viram um cachorrinho adestrado? Como é que as pessoas adestram os cães? Com a política da recompensa e do castigo. E é isso que nós fazemos com as pessoas também. Recompensa, castigo. Recompensa, punição. É simples de entender. Porque as pessoas elas não reagem bem a palavras. Esqueçam essa história. Seguidor meu não discute relação. Esqueçam a história de discutir a relação porque não funciona. Verbalizar, vou usar as palavras agora do meu mestre, do meu guru, doutor Fabiano Góes. A palavra é a arma do escravo. Então, se você está usando a palavra para convencer alguém, tu és um escravo dessa relação. Se é que já tem uma relação. Então, se você quer condicionar o comportamento de alguém para ela fazer o que você quer, basta que você use a política da punição e recompensa. Então, quando a gente vai adestrar um cachorro, a gente não dá senta fulano, e aí dá senta Zeus, aí dá um biscoito, você obedece. Muito bem. Quando a pessoa faz alguma coisa que você gosta, essa pessoa que você está ficando e que você quer transformar num relacionamento, você precisa condicionar o comportamento dessa pessoa. Então, a pessoa fez alguma coisa que você gosta, por mais simples que seja. A pessoa sabe que eu gosto de coxinha e me levou uma coxinha no encontro. Beleza? Ponto para a pessoa. Quando a pessoa faz alguma coisa que você gosta, você imediatamente, não pode demorar muito tempo, 1 semana, 2 semanas, porque senão o cérebro da pessoa não associa a ideia. Então a pessoa me levou uma coxinha, ela sabe que eu gosto, inclusive eu gosto de coxinha. Fica a dica. E aí, imediatamente eu vou corresponder. Mas eu vou fazer um banquete pra pessoa, porque a gente é desesperado, né? A gente tá gostando da pessoa e ela faz isso aqui, a pessoa faz isso aqui, ó. A gente já quer, né, trazer ali um banquete. Não é isso, meu bem, não é isso. É recompensa proporcional ao esforço. Então, se veio só uma coxinha, você não vai fazer um banquete, né? Veio uma coxinha, você vai devolver com uma esfirra. É só um exemplo, tá, gente? Então, um café. Mas imediatamente, se a pessoa te trouxe uma coxinha hoje, amanhã você já chama para um café. Para ela entender que você gostou, que a atitude dela foi positiva. É assim que a gente condiciona o comportamento da pessoa. Agora, se a pessoa fez uma coisa que eu não gosto, Débora, como é que eu faço para punir? É muito simples. Não é aquela vingança boba. Não é aquela vingancinha de infantil. O que você vai fazer? A pessoa fez uma coisa, por exemplo, eu não suporto atraso. A pessoa marcou comigo, se atrasou. Imediatamente eu vou puni-la. Eu vou puni-la 1 mês depois? Não. Condicionamento não funciona assim. O condicionamento do comportamento, para você manipular alguém, você não pode esperar 1 mês, porque senão o cérebro da pessoa não associa. Então, a pessoa se atrasou demais, um atraso injustificável, que tem isso também, né, gente? Não vamos ser tão radicais assim. Boa noite, quem tá chegando aí, Wender, Jorge. Então, se eu quero condicionar o comportamento de alguém, manipular para que a pessoa faça aquilo que eu quero,
Como eu disse, ou vocês serão os manipulados. O mundo é assim, gente. O mundo é assim. Ou você manipula ou você vai ser manipulado. Não tem jeito. Escolham hoje de que lado do muro vocês vão estar. Dos manipulados ou de quem manipula. Então, se a pessoa fez uma coisa que eu gosto, recompensa. Se a pessoa fez uma coisa que eu não gosto, punição. Quanto tempo eu tenho para punir a pessoa? O mesmo lapso temporal. Não é um mês, é uma semana no máximo. Vocês estão entendendo até aqui? Tá muito rápido? Me dá um feedback aí. Como é que tá o áudio? Vocês estão gostando? Não estão gostando? Quer que muda de assunto? Me dá um feedback aí que eu vou olhar aqui o próximo ponto. Escrevam aí nos comentários. Como punir? Então, normalmente, como eu disse, não é para dar recompensa. Não é para dar recompensa acima do que a pessoa merece e não é para punir exageradamente também. Então, se a pessoa se atrasou, aí de repente eu vou lá e posto um stories com outro cara. Gente, não, né? Não é para tanto. Então, vamos punir na medida certa. É, por exemplo, negar na próxima saída. É assim que se pune. Então, a pessoa atrasou demais, no próximo dia que ela mandar para sair, que ela te convidar para sair, o que eu vou falar? Não, hoje eu tenho um outro compromisso, fulano marcou comigo essa hora e chegou aqui essa hora, então você já dá a piada ali indiretamente. Não é para ficar jogando indireta na pessoa, mas é para você condicionar um comportamento de forma inconsciente. Porque se você interpelar a pessoa diretamente, você vai criar uma barreira. E nós não estamos aqui para criar barreiras nem muros nas nossas relações. Nós estamos aqui para fazer como conquistar a pessoa aos poucos. Bia, é exatamente isso que eu estou falando na live. Condicionar o comportamento para que a pessoa faça o que a gente quer. Política da recompensa e punição. Então, não punir acima do que a pessoa merece e não corresponder de forma exagerada. Tem que trabalhar muito, gente. É uma coisa que eu vou ensinar para os meus seguidores agora. Senso de merecimento. Vocês que estão aqui, vocês estão acompanhando, aprendam a utilizar o senso do merecimento. Todo mundo merece ou não alguma coisa. Todo mundo merece ou não a nossa atenção. A pessoa me deixa no vácuo a semana toda. Ah, é jogo do desinteresse? Não. É senso do merecimento. A pessoa me deixa no vácuo a semana toda, eu vou responder ela no primeiro minuto. Tem até um meme engraçado disso. Ah, você me deixou no vácuo uma semana, vou te responder em 1 minuto. Não, né? Não, né? Tem alguém aí que faz isso? Pode assumir, que eu já fiz. Uma dica é desligar o telefone. Desliga o telefone, joga o telefone fora. Desliga o Wi-Fi, gente. Desliga o Wi-Fi, desliga 3G, caramba. A pessoa te deixou no vácuo uma semana. Não é respondendo ela no mesmo minuto que vocês vão conquistar. Então, a política a forma mais prática de você conquistar alguém é utilizar esse mecanismo que eu estou usando. Quem sabe utilizar isso com equilíbrio, conquista quem quiser. Aí, ó, pronto. Essa aqui merece até um prêmio, ó. Assumiu rede nacional, que é assim. A Vi, ó, acabou de falar aqui, ó. Palmas pra ela. Mandem palminhas pra ela aí, porque ela assumiu. Ela assumiu que é assim. E a partir de hoje você não é mais. Se a pessoa te deixou no vácuo, se o cara não tá te dando a atenção que você merece, não vai responder no mesmo minuto. Porque não é assim que você vai conquistar a pessoa. Sim, vocês responderam aí, tá legal o áudio, tá legal o assunto. Então tá. Como eu disse pra vocês, a fala é a última maneira de conquistar uma pessoa. Viu a Bia que perguntou aí? Nós não conquistamos uma pessoa tentando convencê-la através da fala. Vocês já viram um vendedor quando tenta convencer a gente a comprar alguma coisa? Aí fica falando, fazendo propaganda do produto e tentando convencer-nos. Isso causa na gente um bloqueio, a menos que a gente já queira o produto. E nesse caso, o produto ainda não nos quer. Estamos partindo desse princípio. A pessoa ainda está ali para ser conquistada. Então, quando a gente entra numa loja e está na dúvida sobre o produto, o que vocês fazem? Se a pessoa enche o saco demais e faz muita propaganda falando, qual é a tendência de vocês? Comprar o produto? Ser vencido pelo cansaço? Ou ficar ainda mais resistente? Segundo os estudos,
Nós temos uma resistência muito grande quando nós somos convencidos de alguma coisa. Então, nosso cérebro trabalha com muitas barreiras. Para conquistar alguém, nós precisamos usar das sutilezas. Como ser sutil? É utilizar de atitudes práticas, mas que invadam indiretamente a psique de outra pessoa. Pronto, demonstrou desespero, a atração cai. Neiva me fez lembrar de uma história muito interessante, que eu vou fazer até num vídeo. Esses dias eu estava assistindo o Animal Planet, que às vezes eu dou, a louca, resolvo assistir essas coisas, e lá estava mostrando a emocionante caçada do leão à gazela. E é exatamente isso que acontece. A vida é uma eterna caçada entre leão e gazela. Nesse vídeo do Animal Planet, o leão começou a fazer a primeira investida e aí as gazelas começaram a correr. Uma delas tropeçou num tronco e o tronco adentrou, e colocou ali, demonstrando todas as suas entranhas. E aí a gazela começou a se debater porque ela estava, desesperada por conta de ter caído e tá com e tudo. O que vocês acham que o leão fez? Isso é real, tá? O leão continuou correndo atrás das outras gazelas. E aquela que estava lá, desesperada, destribuchando, simplesmente foi ignorada. Então, Neiva, muito obrigada pelo seu comentário, me fez lembrar dessa história. E eu já poderia até terminar a live com esse comentário. Gazela desesperada morre desesperada sem ser comida. Isso fica gravado, Gazela desesperada morre sem ser comida. É a frase que vocês vão guardar dessa live. Gazela desesperada morre sem ser comida. Então, sem desespero para responder, sem desespero para atender o primeiro chamado, a primeira investida, a pessoa acabou de te chamar, você desmarca todos os planos e vai atender a pessoa. Não, gente, não é assim que funciona. E o povo tá faltando a risada aí, imagina que é da gazela. Mas é sério, vocês nunca mais vão esquecer disso e nunca mais serão gazelas desesperadas, homens e mulheres que me seguem. Nós vamos montar aqui uma trupe de pessoas assim incríveis que não são feitas de trouxa em 2020. Quem não vai ser feito de trouxa? Muito instrutivo, Pedro, um beijo. Não serão trouxas. Como conquistar uma pessoa que eu já namoro? Sendo a pessoa mais interessante para mim mesma. Esse é o maior segredo. Quando nós focamos a atenção em nós mesmos, quando eu me torno uma pessoa que sei tocar um instrumento musical, eu sei falar uma língua estrangeira, eu tenho controle sobre as minhas finanças, eu tenho uma vida super agitada em termos de viagem, é assim que se conquista alguém que você já namora. Então, o processo de conquistar alguém pode até ser mais fácil. Mas o BO é o felizes para sempre. O para sempre que é o BO. Manter uma relação é muito mais difícil do que conquistar uma relação. Primeiro que conquistar uma relação não deve ser a nossa prioridade. Tudo que a gente foca demais acaba nos causando desespero, medo de perder. E quem tem medo de perder já perdeu. Anotem essa também. Essa não é minha, do Dr. Fabiano. Mas anotem essa, quem tem medo de perder, já perdeu. Qualquer jogo, sobretudo na vida, na nossa área profissional, financeira, nas relações, quem tem medo de perder, já perdeu. Então a relação não deve ser uma prioridade na nossa vida. Mas quando vier os leões aí, nós já estaremos preparadas, nós não seremos gazelas desesperadas e teremos a vida mais interessante possível para nós mesmos. Inclusive, quando a nossa vida está interessante, quando a gente está fazendo viagens, quando nós organizamos as nossas finanças, a relação ela não se torna uma coisa prioritária, porque quando nós nos envolvemos em grupo de música, aí a gente já tem um grupo ali, em grupo de dança, de forró, que ele faz parte do grupo de forró. Quando eu tenho um grupo do inglês, aí eu já abri o meu leque ali também para o grupo de inglês. Eu tenho um grupo dos mochileiros. Então a minha mente já vai estar com um leque tão aberto e ao mesmo tempo eu estou me desenvolvendo. Autodesenvolvimento, tem um vídeo aí no feed, autodesenvolvimento é o imã da atração. Gente, vocês estão acompanhando ou tá muito rápido? Fala aí. Eu tenho quando eu embalo aqui, minha filha. Eu amo meu ex, como fazer ele se arrepender de ter terminado.
Eu acabei de dar essa dica aí, Vi. É. Torna a sua vida o mais interessante possível, mas não precisa postar nos stories todo dia, tá? Faz de uma forma equilibrada, porque quem quer demonstrar demais que tá feliz só demonstra o quanto tá infeliz. Então torna a sua vida o mais interessante possível. Isso serve para solteiros, namorados, casados e fudidos. Eu acho que é interessante isso não é nem pelo fato de conquistar outra pessoa, mas o seu ego, o autodesenvolvimento é o imã da atração. Por quê? O autodesenvolvimento promove uma autoestima saudável. Já começa por aí. Então, se o meu desenvolvimento está acelerado, isso cria um campo magnético e eu não preciso nem falar que eu quero ficar com alguém. As pessoas vão ser envolvidas pela minha energia. Então, nós vamos... É como uma pedra num lago. Eu jogo a pedra e ela cria aqueles halos. Eu não sei quem já viu. Quando a gente joga e cria aquelas ondas, é exatamente isso. Nós somos a pedra. E tudo que eu fizer, todas as minhas atitudes vão reverberar nas atitudes das outras pessoas. Então, se eu sou uma pessoa que me amo, não é ir pro espelho e dizer eu me amo. Não, gente, não é isso. É ter motivos para se amar. Porra, eu sei falar uma língua estrangeira, eu tô estudando finanças, eu me amo porque eu sou foda pra caralho. Não é eu dizer eu me amo de uma forma vazia. Eu não tô aqui também pra pregar uma falsa demagogia que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar lindo, se todo dia eu dizer que eu me amo. Não, eu tenho que promover motivo. Você é uma pessoa que ama, você se amaria se não fosse você? Essa aí é uma pergunta forte, uma reflexão forte, hein, Kelly? Você foi pesado. Foi pesado. Foi pesado. E aí, respondam. Essa eu vou dar até uma pausa para todo mundo que tá, as pessoas que estão aqui online nesse grupo de estudo. Você se amaria se não fosse você? Responda essa pergunta aí para mim. Eu vou esperar vocês responderem aí nos comentários. Tem 10 segundos para fazer essa reflexão. Não pode pensar muito não. Você se amaria se você não fosse você? Você seria uma pessoa que eu pediria para namorar? Muito? A Joana já respondeu. A Kelly disse até casaria. Rô disse joinha. Você se amaria se você não fosse você? Você seria uma pessoa que se namoraria? Você se namoraria? Essa é a pergunta. Respondam aí nos comentários. Olha, sim, eu me amaria demais. Flávia também tá dizendo, claro que sim. Eu me amaria sim. Irene disse que sim. Carla disse que sim. Então pronto, se você se amaria, não deixe que pessoa nenhuma que não sabe nada da tua história diga qual é o seu valor. O valor que alguém coloca em ti é o valor que você tem de si mesmo. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é: aceitamos o amor que julgamos merecer. Isso para solteiros e para quem está num namoro falido. Aceitamos o amor que julgamos merecer. Então tudo que você tem na sua vida é o que você acredita que merece. Então não adianta reclamar e tá ruim, meu relacionamento tá ruim, meu ex terminou comigo, enfim. Tudo que você tem na sua vida financeira, na sua vida amorosa, é aquilo que você acredita que merece. E é o que você está trabalhando para ter. Se eu tenho um salário ruim, é porque eu estou trabalhando para ter um salário ruim. Eu não estou me comprometendo com a minha vida financeira. Se eu tenho um relacionamento ruim com a minha família, é porque com certeza eu também tenho uma parte de mim que está colaborando para que meu relacionamento com as pessoas em geral seja ruim. Então, vamos... aqui é chicote, não é? Não é nada de coach lá, vamos ser felizes, todo mundo. Não. Qual é a sua responsabilidade na desordem que se encontra a sua vida? Então, vamos parar para pensar aí. Todo mundo diz que se ama, que se namora, mas quando alguém dá um fora, aí fica mais de 30 dias chorando em casa. Não quer sair, fica lá com a mente fodida. Quando alguém dá um fora, porque a gente tem uma facilidade muito grande de aceitar que o interesse de alguém determine o nosso valor. E isso é o pior erro que um ser humano pode cometer. Acreditar que
O interesse ou não de alguém nos faz mais ou menos especiais. Uma pessoa que tá na sua vida há o quê? 1 ano, 2 anos? No máximo. O quê? 3 meses? Alguém que tá na sua vida há 3 meses define quem você é? Cadê a Jéssica? Tá aí ainda? Jéssica, não tenha medo de sair dessa relação. Na verdade, dessa não relação. Se posicione. Porque quem tem medo de perder, já perdeu. Vocês anotaram essa? Quem tem medo de perder, já perdeu. Já não tem mais relação. Já não há relação. Se você perdeu, é porque você não tinha. Pode ter certeza. Eles que lutem! Eles que lutem! Eles que lutem. Isso aí. Eu me amo, eles que lutem. 2019. Essa daí vai ser a nossa hashtag aqui do Insta. Vocês gostaram? 6 anos de casada. Flávia, nós temos que conquistar todos os dias. O casamento não é uma segurança definitiva para o resto da vida. Eu acho que o casamento é ainda mais denso por conta do desgaste, da rotina. Quem tá aí tentando conquistar o crush lutando, saiba que a fase do chefão vem depois. Viu? Eu não tô assustando vocês, eu tô preparando vocês pro mundo da selva, eu tô preparando vocês pra África, pro safari lá, que o mundo é uma selva. Opa, apareceu a Silmara com 10 anos. 10 anos é bodas de quê? Fala aí, Silmara. Silmara, 10 anos é bodas de quê? Fala pra nós aí. Jéssica tá aí ainda? Jéssica sumiu. Acho que ela foi... Ela foi terminar com o crush. Ela foi terminar com o Acabei, eu tô realizada que eu já acabei um relacionamento hoje. Cadê o de Jéssica? Olha a Érica já fugindo da coisa. Nós todos enfrentamos dificuldades todos os dias. Mas a vida não precisa ser uma tragédia. Não é papo agora de incentivo, mas é um papo científico. Tudo aquilo que a gente foca cresce. Isso eu acredito que vocês já ouviram. Mas se o foco da nossa atenção está na tragédia da nossa vida, então nossa vida vai ser uma tragédia. Se o foco da nossa atenção está na comédia, então nossa vida vai ser uma comédia. E eu posso provar para vocês. Vocês já assistiram um filme onde o vilão acaba virando a pessoa que a gente mais gosta? Por conta do foco. Por conta do que o autor é capaz de manipular a nossa mente. Então nós somos capazes... Você achou? Aquela série Lucifer. Minha parceira aqui, deixa eu mostrar ela de novo. Essa é a minha melhor assistente de da série Lucifer. Todo mundo sabe da teologia dele, que era um demônio e tal, mas todo mundo fala, caralho! Todo mundo ama o diabo, cara! Vai, eu queria o diabo! Não só ama o diabo, todo mundo quer casar com o diabo. Então a série Lucifer, muito bem lembrada, é por isso que é minha sócia, minha parceira, minha irmã. A série Lucifer é a prova mais viva disso. Cara, todo mundo amando o diabo, todo mundo amando o Lúcifer. Então o foco que nós damos à nossa vida será o reflexo da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Eu já mudei completamente o assunto da live, mas eu espero que vocês estejam acompanhando. Se o esforço não for mútuo, não vale a pena. Quando um não quer, exatamente, quando não quer, segue o baile. O problema é ir dançar no baile e encontrar a pessoa. Me faço de doida e finjo que acredito? Será verdade? Joana, vamos falar sobre as atitudes. Vamos falar agora sobre como saber se a pessoa está gostando. Vou voltar para o assunto da live. Vamos lá. Papagaio fala. Você já viu aquela história do papagaio? Que todo dia o cara batia na porta, o papagaio falava, não tem ninguém não. E o cara já estava enfurecido com isso, porque como é que fala? Não tem ninguém não, não tem ninguém não. E achou que era deboche, né? Aí ele chegou lá num dia enfurecido já para quebrar o portão. E aí bateu. E nesse dia tinha alguém em casa. E aí a pessoa foi, nossa fulano, por que você tá derrubando meu portão? Ah, todo dia eu venho aqui para te cobrar. E você disse que não tem ninguém, além de estar devendo. Pois é, justamente isso. Falar, até papagaio fala. Então, não acreditem nas palavras, porque as pessoas falam uma coisa hoje e amanhã não é mais.
Então, esqueça essa falácia, ó, fala com a minha mão. É exatamente isso. Não acreditem em falácias. Agora eu vou contar um outro caso pra vocês. Minha mãe. Minha mãe é uma pessoa incrível, muito espirituosa. E ela, às vezes, ela faz umas receitas lá em casa. E outro dia desse ela tava fazendo uma farofa. E aí ela fazendo a farofa e do absoluto nada, ela fala: é aqui que as pessoas erram. E eu achei aquela frase tão filosófica, porque ela diz que tem um momento certo de colocar a manteiga para não embolar a farinha e a farinha ficar solta. E aí ela diz que é aqui que as pessoas erram, na hora de mexer 2 vezes para a direita e não deixar a farinha embolar. Então, o amor é muito simples, tem poucos ingredientes, mas se nós erramos a medida e a ordem dos ingredientes, sempre vai dar errado. Tem até uma frase também aqui no nosso Insta que fala que o amor é como fazer café. Simples, com poucos ingredientes, mas se a gente errar a medida, sempre vai dar errado. Então, o segredo está no tempero e no equilíbrio. E como minha mãe disse, é aí que as pessoas erram. Eu amo a tia. É aí que as pessoas erram. Como sabemos que as pessoas estão mentindo? Estão falando a verdade. Se o que ela diz não condiz com as atitudes, ela está mentindo. Viu, Érica? Oi, Dani. Se o que eu digo não condiz com as minhas atitudes, esqueça as palavras. Esqueça os discursos. Os discursos não nos levam a nada. Vocês veem todos os dias discursos políticos. Vocês assistem aí, olha a situação que está o nosso país. Então, simplesmente, se uma mentira falada várias vezes vai continuar, como eu não entendi direito, Miqueias, repete aí, por favor. Tem uma característica que ela é muito feminina. Quando o sexo é muito bom, a gente acredita que tem sentimento ali. É verdade ou mentira? Verdade. Não adianta vocês dizerem pra mim que não é verdade. Mas quando o negócio é intenso, o negócio é muito forte, o sexo é muito bom, a pessoa faz a pessoa faz de um jeito, ela é quase carinhosa contigo. E aí nós acreditamos que tem sentimento ali. Homens também tem, mas isso é mais uma característica feminina, tem a ver com a nossa formação cerebral e tem toda uma teoria psicanalítica em torno disso. Eu não vou entrar muito na teoria, mas eu vou falar do prático. Nós acreditamos que um sexo bom significa sentimentos. E eu sei que vocês já ouviram isso, ou pelo menos já deveriam ter ouvido, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Absolutamente nada a ver. Não é porque o sexo foi... Gente, não é porque o sexo foi escroto, aqui que eu tô na live eu posso falar essas palavras, que tem sentimento ali. O sentimento é algo muito mais complexo do que química sexual. A química sexual, ela acontece basicamente por conta de níveis hormonais, de níveis de tesão e química do nosso corpo mesmo, né? A química entre os corpos não. Então, não acreditem que sexo bom significa sentimento. Estão proibidos de acreditar nisso. Ah, mas é difícil, eu sei que é difícil, eu sei que é difícil. Mas não tem que ser fácil, tem que ser feito. Avalie de forma fria as atitudes da pessoa. Vocês têm que não parar de olhar só com a peneira. Vou contar um caso pra vocês agora que aconteceu, né, com a pessoa que vos fala. Quando eu não fui fria e não avaliei os sinais. Um belo dia eu conheci um rapaz num casamento. Já começa a maldição do romantismo. Conheci um cara num casamento e daí ele tirou uma foto minha. E na época se usava muito Facebook, me adicionou no Facebook pra me mandar essa foto. Começamos a conversamos pelo WhatsApp, foi uma química muito forte inicialmente. E aí o cara conheceu a minha família, conheceu os meus amigos. E aí, conheceu a família e os amigos é porque tá ficando sério, verdade ou mentira? Verdade.
E aí, quem acha que conhecer a família é parâmetro pra saber, conhecer a sogra é parâmetro pra saber que a pessoa quer alguma coisa séria comigo? Respondam aí. Que eu vou terminar de contar a história. E aí, conheceu a família significa que é sério? O que vocês acham? Quem acha que é sério, levanta a mão. Quem acha que é sério, conheceu os amigos e a família, conheceu o cachorro, é sério. Quem acha que isso procede? Queria ser iludido nesse ponto. Você já desiludiu disso aí, né? Conheceu a família. E olha que foi na prática, tá, gente? Não foi só na teoria. Quem acha que conheceu a família... Todo mundo tá achando que conheceu a família, ficou sério. Opa, apareceu aqui alguém lá da Empório dizendo que não. No meu tempo. Eu passo o anjo de casa. Bom, nós aqui hoje temos 2 exemplos num espaço de menos de 100 metros quadrados de que isso é uma grande falácia. Conheceu a família? De ambos, tá, gente? Pior, a família dos 2 lados. Isso é uma grande falácia. Conhecer a família não significa nada. Nessa história, pode ser uma forma de sondar, pode ser tudo. Eu conheci a família do rapaz, o rapaz conhecia a minha família, almoçava na minha casa e eles simplesmente namoravam outra pessoa há 1 ano e 4 meses. Eu descobri no dia do aniversário dele, quando eu fui lá levar um bolo pra ele. Ele estava em casa com a outra pessoa que também conhecia a família. Então, meus amores, meus queridos, meus benditos, aí eu vou falar pra vocês agora a parte importante. Essa pessoa dava sinais de desequilíbrio, era uma pessoa instável, era uma pessoa que não tinha força nas palavras, marcava e não comparecia, sempre tinha um compromisso muito aleatório, extremamente aleatório, e não era um fato isolado, era sempre tinha um compromisso aleatório. E o que a gente faz quando a gente acredita em química sexual? Ignora os sinais e segue passando no sinal vermelho. Só que tem uma hora que a multa chega, né? Ou a polícia te para. No meu caso, a viatura parou. Então não acreditem nem em família, nem em amigos. Acreditem em uma coisa chamada constância, frequência. Ninguém sustenta uma máscara durante muito tempo. A pessoa vai dar sinais, a pessoa com certeza vai vacilar. E no momento que ela vacilar, se você ignorar, não importa se você conhece a tia-avó de 92 anos, não importa. As pessoas não têm escrúpulos, elas estão simplesmente... I believe I can fly. As pessoas estão simplesmente foda-se. Então não importa se você conhece o irmão, se já viajou com a família, se a pessoa utiliza de artimanhas para te convencer. O que aconteceu com o caso aqui é que a pessoa vacilava, aí pra cobrir o vacilo, peraí que agora eu vou te apresentar a minha filha. Porra, o cara vai apresentar a filha. Você imagina que uma pessoa dessa vai te dar o ninja? O cara apresentou a filha. Aí vacilou de novo. Não, agora eu vou te levar pro aniversário de bodas de 50 anos dos meus avós. É isso que as pessoas fazem. Então não fica olhando uma atitude isolada que foi forte demais. Vocês precisam avaliar a constância. Precisa avaliar a frequência. Não adianta avaliar um fato isolado porque a gente toma na tarraqueta. E vocês sabem que eu gosto de fazer lives rápidas. Se alguém tiver alguma dúvida, manda agora, porque eu já tô quase encerrando. Eu acho que já foi muita informação para vocês hoje. Eu acho que a live hoje foi bem legal. Não sei vocês, mas eu gostei bastante. Mas eu acho que eu já falei demais. Eu tô até com a garganta seca. Eu esqueci de colocar aqui minha bebida hoje. E aí, façam perguntas que eu vou encerrar a live. Não sei por que os comentários demoram um século pra chegar. Everton. O povo dormiu? As pessoas são muito filhas da puta. Isso é verdade, entendo. E a maioria, eu acho. Tem muita gente que é filho da puta, mas tem muita gente que é legal também. Eu só encontrei os filhos da puta, então.
Arrasou, doutor M. Brian, direto de Vitória do Espírito Santo. Um beijo pra você. Um beijo, Carla. Então eu vou começar a mandar beijo. Vou começar a mandar beijo pra gente encerrar a live. Beijo, galera da Empório Gabi. Pronto. Empório da Gabi. Um beijo, Gabi. Deixa eu ver se eu tenho aqui algum detalhe importante, que se eu tiver esquecido alguma coisa, eu vou ficar chateada depois. Carla, um beijo pra você que tava me pedindo live. Isso aqui que é seguidor de verdade, ó. Seguidor que pede live. Seguidora de verdade. Tem uma coisa que eu quero dizer pra vocês sobre as atitudes. Se a pessoa, apesar de todas as dificuldades e conflitos, ela insiste em te manter por perto, não só com convites exclusivamente sexuais, pode dar um pouquinho mais de atenção para essas pessoas que insistem em ficar conversando contigo, em estar contigo, mesmo que vocês tenham muitos conflitos. Isso falando de uma forma bem pessoal, viu? Dá uma atenção para essas pessoas, porque elas realmente gostam. Porque se a pessoa, principalmente a pessoa não teve contato sexual contigo, e apesar das diferenças, a pessoa ainda tenta manter contato, aí é uma atitude a se prestar atenção. Agora, se a pessoa fala contigo hoje, te leva para conhecer a mãe, fica um mês sem falar contigo, mas é porque ele me levou para conhecer a mãe. Tem gente que fica remoendo uma coisa. Paulo, um beijo. Daqui a um tempo a gente se encontra aí em Lisboa de novo. Coisa linda. E a Glide, vamos fazer uma novena pra você. Um dia nós vamos fazer uma live de vigília aqui pra poder espantar. Eu vou trazer as velas, que nós vamos fazer uma sessão de descarrego, né, a respeito disso aí. Mas na verdade a gente acaba atraindo, né, algumas coisas com o nosso comportamento. Às vezes a gente é muito permissivo, às vezes nós não temos um senso de merecimento elevado, né? A gente aceita qualquer coisa, a gente aceita migalha, essa que é a verdade. Mas hoje eu dei bastante tapa na cara de vocês aí, eu gostei de tapa na cara, eu gosto. Um beijo pra vocês que assistiram, vocês que passaram por aqui, um beijo pra vocês. Até semana que vem eu vou fazer uma outra live. Não vou prometer essa semana ainda, porque nós temos alguns compromissos. A agenda tá muito cheia e eu não vou conseguir fazer live essa semana. Mas eu prometo que eu vou dar mais atenção para esse Instagram e eu vou fazer live com mais frequência, porque eu acho que esse conteúdo, esse bate-papo, ele é super legal. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo. E aí nas próximas semanas a gente vai escolhendo temas diferentes. Um tema aqui que a gente fale só sobre orgasmo, e a gente fale só sobre técnicas sexuais, que não é o que prende, mas é o que dá prazer, a pimenta, né? Porque eu costumo dizer que não é o que prende, mas é o que dá o tempero. E eu sou super a favor de fazer uma live de como conquistar um boy na balada, hein? Como conquistar um boy na balada. Tem um módulo aí sobre isso. Né? Um módulo aí sobre como conquistar o boy na balada. Carnaval chegando. Como conquistar o mesmo homem todos os dias. Eu acho que essa é super importante. Como conquistar a mesma mulher todos os dias. Tá, um beijo pra vocês. Até semana que vem, que eu garanto que terá outra live. E acompanhe aí os vídeos, os stories. Um beijo pra vocês, meus queridos. Eu vou encerrar, tá? Eu vou tentar deixar essa live salva. Às vezes o Instagram derruba, porque isso é um assunto polêmico. Um beijo pra vocês.